Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E no programa de hoje estamos recebendo o professor Dr. Eduardo Guilherme Sátulo. Para que você tenha ideia do currículo desse excelente professor, veja só, ele é formado em Engenharia de Produção pela Unimep, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção também pela Unimep, pós-doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade Federal Fluminense, possui livre docência em Administração de Produção e também tem experiência na área de Gestão de Operações e atualmente coordena o projeto Cambi, que é um projeto de extensão e um programa também de pesquisa, e também é vice-coordenador do PGAD, o Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento. Professor Eduardo Sátulo, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Obrigado, Paulo. Agradeço muito aí pelo convite de poder conversar aqui com você um pouco no dia de hoje. Excelente. E para que o pessoal de casa conheça um pouco mais a seu respeito, apesar que eu já fiz aqui a leitura do seu currículo, e aliás, um belíssimo currículo. Parabéns. Obrigado, Paulo. Agradeço. Mas fala pra gente onde você nasceu, como que você veio parar aqui nessa belíssima cidade de Tupã. Bom, Paulo, eu sou nascido em Piracicaba, né, interior do estado aqui de São Paulo, né, tive toda a minha infância e juventude lá em Piracicaba. Fiz faculdade, como você comentou, na Universidade Metodista de Piracicaba, mas no campus de Santa Bárbara, que é uma cidade próxima ali, 30 quilômetros de Piracicaba. Depois que eu terminei a minha graduação, comecei a fazer um mestrado, teve um período que eu trabalhei junto na empresa da minha família com meu pai, e ao mesmo tempo eu comecei a lecionar no ensino superior. Que legal, então você fez a engenharia de produção, começou a trabalhar na área e também a lecionar? Também a lecionar. Foi ali um período ali da vida em que eu estava, eu fazia iniciação científica, na faculdade, na graduação, trabalhava no período da tarde com o meu pai para ajudar ali nas despesas ali também que envolviam, o acordo ali que a gente tinha na família. E no período da noite eu estava lecionando na instituição particular, então eu viajava para Campinas e para Jaguariúna, que dão por volta ali de 1 hora e meia durante a semana à noite para ir lecionar, que devagarzinho foi me motivando a enxergar que eu queria estar no ensino superior, Que legal. E quais disciplinas que você trabalhava nessa época, Eduardo? Eu sempre acabei trabalhando com disciplinas voltadas com gestão de operações, então com a parte de administração de produção, planejamento e controle de produção, algumas matérias, algumas vezes de logística, passei pela metrologia, então teve ali uma série de disciplinas envolvidas nesse caminho. Que legal, parabéns. E principalmente para o público jovem que nos assiste, o que te motivou a fazer engenharia de produção? Tá. Na época que eu estava ali ainda na escolha da faculdade, a cursar, escolher o curso, que eu acho que é um momento que hoje, depois de um tempo, a gente olha e fala, a gente é obrigado muito cedo a escolher em alguns momentos a carreira que a gente quer. Eu tinha um primo, que eu conversava bastante e eu estava muito em dúvida entre fazer a administração, que é onde hoje eu leciono, e fazer a engenharia de produção. E aí ele começou a explicar para mim algumas diferenças entre os dois cursos, onde hoje eu vejo muita similaridade, não muitas diferenças entre eles. E naquele momento a engenharia de produção era algo que para o mercado de trabalho estava muito emergente, estava muito crescente. E entendendo ali que a formação da engenharia complementar com a administração seria um diferencial no momento para o mercado de trabalho, foi a minha opção de cursar engenharia de produção. Muito bom, excelente. E outra, dentro de casa também, você já estava em Piracicaba, o curso Exato. Ali dentro da cidade também. Era um curso ali próximo para a gente, na época ali eu ainda tinha fortes intenções de estar na empresa da família, fiquei lá durante 8 anos, era um desejo de estar ali, eu enxergava que juntar tudo isso era muito interessante, então foi também uma das razões da minha escolha. Perfeito. E já na sua graduação você começou a fazer trabalhos de pesquisa, ingressando na iniciação científica? Comecei já isso daí é até um fato diferente aí que aconteceu, que foi, hoje de certa forma eu enxergo como o fato motivador de no final eu ter virado um docente, um professor de ensino superior. Já no primeiro semestre de curso tinha os editais de iniciação científica na faculdade e como um aluno novo buscando informação, conheceu, eu entrei, ler o edital
E cliquei lá dentro das opções de que tinha de várias iniciações de vários professores. Eu cliquei num que eu achei legal pelo título, mesmo sem conhecer direito ainda o que eram os conceitos, né? A forma como estava apresentado era legal. E eu cliquei para conhecer o curso, fui lendo tal, e de certa forma tinha, hoje se você me perguntar, eu não sei dizer como, mas a partir do momento que você clicava, de certa forma você se candidatava àquela vaga, né? Na época, isso daí em 2002, quando eu estava começando minha graduação. Eu li o projeto, tal, mas para mim eu não tinha me inscrito. Aí um dia, no meio da aula de desenho técnico, né, era uma sala com 80 pessoas lá dentro, entrou um professor, o professor Felipe Calarge, ele entrou na sala perguntando quem que era o tal de Eduardo Sátulo, né, pedindo para se identificar, morrendo de vergonha na sala, baixei a cabeça, levantei a mão, sou eu. Por que você não veio na reunião que você marcou comigo? Você para e fala, poxa, mas eu não marquei uma reunião, né? E, né, pedi licença para o professor, porque eu estava atrapalhando uma aula, sem entender direito o que estava acontecendo, saí, fui conversar com ele. Ele falou, não, você se inscreveu no projeto de iniciação comigo, você não veio na reunião que estava marcada, eu estou te esperando às 2 horas da tarde na minha sala para conversar. E aí eu sentei com ele lá, e ele me explicou, acho que ele entendeu também que, né, recém-chegado... Foi um equívoco da sua parte, mas um equívoco que deu muito certo, né? E nesse caminho ele me aprovou para essa iniciação, e a partir dali eu comecei uma trajetória acadêmica que, para o fim, me fez hoje estar onde eu estou, né? Essa iniciação, mostrar o que é pesquisar, que ele me incentivou lá no começo, me fez estar onde eu estou hoje. Que história bacana. Muito grato por ele ter feito Olha isso. Olha só, que legal. E na sua iniciação científica, melhor dizendo, nas 3 iniciações científicas que você fez na graduação, o que efetivamente você trabalhou? Tá. Essas iniciações científicas, elas trouxeram para mim as bases teóricas do que a gente chama de sistema Toyota de produção, que hoje em dia é conhecido como manufatura enxuta, né, alguns conceitos relativos a isso, e principalmente as ferramentas que estão ali por trás dessa teoria, né? Então, a primeira delas falou sobre a questão de troca rápida de ferramentas, que é a preparação de máquinas quando você está trocando um lote de produção para outro. Depois disso, a gente entrou durante 2 períodos de iniciação científica, enxergando como que as diversas ferramentas, não só essa da manufatura enxuta, elas eram aplicadas dentro do setor automotivo. Então, ali abriu um leque de conhecer esses ferramentais que hoje eu trabalho de gestão de operações, de aprofundar e de poder ter experiência de uso dessas técnicas. Perfeito. E bem contextualizar também, porque quando a gente fala em uma linha de produção automobilística, né, uma coisa é você produzir um Fusca. Sim. Aí você vai passar a produzir, não sei, um Astra, é tudo diferente, né? As ferramentas, a moldagem das peças, né? Sim, a prensagem das chapas metálicas, tudo, né? Todo o processo que está ali por trás, né? Desde dos ferramentais que você utiliza, né? Seja para a preparação do maquinário, das técnicas que você impõe dentro desse processo, do ritmo de produção, da cadência de produção que você precisa ter para atender uma demanda futura, né? Então, se você tem um volume de venda superior, você precisa ter um tempo de produção mais rápido, né? Então, de certa forma, você precisa fazer com que os teus colaboradores produzam num tempo maior. Quando você está com um volume menor, você pode diminuir o ritmo também. Você não precisa manter aquele funcionário num ritmo tão elevado, né? Você diminui o cansaço dele. Então, existe em todo esse processo de balancear a linha, de dar um equilíbrio no teu ritmo de produção em função do volume que você tem. Muito bom, excelente. E aí, finalizar então a graduação, você já foi diretamente fazer o mestrado? Eu fui, na época ali eu estava muito, né, você estava naquela vertente, olha, vou para a empresa, que ainda era essa empresa familiar, e tinha a oportunidade do mestrado aparecendo, só que aí a instituição ali para você fazer o mestrado tinha um custo, né, diferente aqui da nossa Unesp. Lá tinha um custo a pagar e na época eu falei ao meu professor, eu falei, olha, não tenho como hoje bancar esse custo, estou em começo de carreira, quero, né? E aí ele me falou, não, eu consigo, né, te dar uma bolsa de estudo para você continuar. Não era uma bolsa onde eu recebia, eu só não pagava mensalidade, mas que já era muito bom, né? Eu falei, então eu consigo te manter, né, sem esse custo do processo e você vir fazer o mestrado com a gente. E aí eu optei, aí eu continuei essa jornada, metade empresa, metade não, né, mas tendo uma dedicação durante o dia, tarde na empresa e à noite e nos finais de semana eu dedicava ao estudo
para conseguir realizar as pesquisas que estavam envolvidas ali. Excelente. E aqui no mestrado também, o que você trabalhou na pesquisa? Para o mestrado eu comecei a vir um pouco mais para a área do agronegócio, né? Então, na época do mestrado existe uma série de normatizações que que levam as organizações a buscar qualidade, meio ambiente, questões sociais, que são as normas ISO que a gente tem, né, de gestão de organizações. E nesse caminho começou a surgir um novo meio de você organizar, porque essas normativas elas apresentam uma padronização entre elas. E aí você consegue integrar esses diversos meios de gestão organizacional por meio de uma única normativa, que é um sistema integrado, né, que fala de gestão, que era algo muito incipiente. Então, na época que eu comecei a estudar, você tinha algumas aplicações na Espanha, você tinha algumas aplicações na Alemanha, e no Brasil ainda começava a se estudar se você conseguiria integrar esses sistemas, né? Então eu apresentei essa proposta e ali na região de Piracicaba, né, que é onde eu morava, é uma região muito forte do setor canavieiro, né? Então a gente tem uma série de indústrias ali, de usinas que trabalham com esses sistemas e que estavam começando a conversar, algumas delas, sobre trabalhar com esse sistema integrado. Então, o estudo buscou fazer esse levantamento sobre as possibilidades de integração dentro de um setor sucroenergético. Interessante. Inclusive, hoje essa parte de certificações é muito importante. Por exemplo, o setor sucroalcooleiro mesmo, que é o setor que eu trabalhei, algumas exportações de açúcar para alguns países só é possível se você tiver algumas certificações ISO que são exigidos para aquele mercado, né? Exato. E isso garante uma remuneração melhor no produto, Exato, né? Você tem a garantia, de uma certa forma, de um controle, né, de tudo que ocorre nas etapas do teu processo, garantia de qualidade, garantia de segurança do trabalho com o colaborador, que você não está prejudicando o meio ambiente, e aí você tem uma valorização daquele produto tendo essas certificações. Excelente, perfeito, Eduardo. E já no seu doutorado? Doutorado, ele foi um passo a mais, ele foi uma evolução desse trabalho aí também, que aí começou, na época ali, estava 2008, né, esse período aí do doutorado, a gente começou a ter vamos dizer, uma explosão muito forte, ou um debate muito forte sobre a questão do conceito de sustentabilidade, né? Ele ainda não estava tão definido como ele é hoje, como ele é visto, mas você tinha uma forte defesa dos artigos científicos e tudo mais, que a sustentabilidade ela era algo que você tinha que mostrar externo à sociedade, né? Então, muitas das ações estavam envolvidas com o que você faz para fora. E eu enxergava como alguém que estava vindo da indústria que essa sustentabilidade ela tinha que partir primeiro de dentro da empresa e não de fora da empresa. Então, eu preciso primeiro conseguir garantir que eu tenho um bem-estar social para o meu funcionário, que eu preciso cumprir normativas ambientais, que isso daí me garante um bem econômico para a minha empresa. Se eu fizer isso internamente, eu estou muito bem estabelecido. Aí eu vou olhar para fora, aí eu vou sair fazer ações para fora, né? Então eu defendi muito o doutorado nessa vertente e a partir dali eu gerei um modelo que apresentava como fazer essa avaliação de como você está internamente a tua sustentabilidade, para depois você apresentar, ter correções internas também, e a partir daí você fazer ações para fora, né? Então foi a geração de um modelo de sustentabilidade intra-organizacional, que a gente chama nesse sentido. E aí esse modelo ele foi aplicado em empresas de referência, né, de setores eletroeletrônico, automotivo, sucroalcooleiro. Então foi aplicado ali em 8 tipos de empresas de setores distintos, para demonstrar que ele era válido, que ele era funcional para aquilo que ele foi proposto. Interessante, hein? Olha, muito bem trabalhado. Obrigado. Legal. E aí, por conseguinte, você também fez o pós-doutorado, né? Na Universidade Federal Fluminense. O pós-doutorado ele já foi um trabalho, um período de tempo após, né? Então eu fechei o doutorado em 2012, em 2013 eu cheguei aqui na Unesp, em Tupã. E o pós-doutorado ele foi ocorrer entre 2017 e comecinho ali de 2019. Né? Esse trabalho aí ele já veio moldando algumas coisas que aconteciam aqui dentro da Universidade Estadual Paulista, aqui no campus de Tupã. E foi feito em parceria, né, sob supervisão do professor Robson Calado, lá na Universidade Federal Fluminense. E nesse caminho ali, quando
quando eu fui evoluindo em algumas pesquisas, e aí eu precisei desse amparo dele para evoluir, a gente começou a enxergar que essas ferramentas da manufatura enxuta, elas tinham um alinhamento muito forte, ou eles serviam muito forte, não alinhamento não, mas eles serviam de um apoio muito forte para você alcançar o que a gente chama de manufatura de classe mundial. Né? Então, só que a literatura, ela não faz as ligações de como essas ferramentas apoiam essa manufatura de classe mundial. Ela é composta por alguns pilares de sustentação e você tem uma ligação muito forte de como essas ferramentas podem amparar cada um desses pilares. Né? Mas não tem uma orientação. Poxa, que ferramentas eu uso para fazer um apoio a cada um desses pilares? Né? Então, nesse caminho do pós-doutorado, eu tive muito apoio do professor Robson lá para fazer esse alinhamento entre esses dois caminhos. Que interessante, hein? Muito bacana, Eduardo. E por fim, aqui também você fez a sua livre docência em administração de produção. Ou seja, para fechar toda essa sua carreira acadêmica aí também, né? Consolidando, né? Isso foi um momento muito, acho que pra gente que vem da academia, é um momento prazeroso, porque foi um momento de mostrar toda essa trajetória, né? Que comecei, queira ou não queira, quando a gente fala, poxa, foi fazer a sua primeira iniciação científica, foi lá em 2003. Né? Então, a livre docência ela ocorre em 2019, então são quase 17 anos ali dedicados a trabalhar com pesquisa. Lógico que cada pesquisa com um nível diferente, com uma aplicação diferente, uma profundidade diferente, porque a gente vai amadurecendo, né? E a livre docência ela vem fechar esse ciclo, né, de construção. E ali, para consolidar esse ciclo, foi juntar esse fim do trabalho do estágio pós-doutoral com o desenvolvimento, com a defesa de um modelo que aí ele propiciou integrar efetivamente essas ferramentas do Lean junto com a manufatura de classe mundial. Né? Então, a defesa da livre docência ela veio juntar todo esse período aí dos quase 17 anos acadêmicos estudando essas teorias aí da administração da produção. É, meu amigo, é uma longa jornada e uma brilhantíssima jornada, né? Obrigado, Paulo. Parabéns. Eduardo, e aqui na Unesp de Tupã, você está como professor do curso de administração, na graduação, né? E também no PGAD, no programa de pós-graduação em agronegócio e desenvolvimento. Quais disciplinas que você trabalha tanto na graduação quanto na pós-graduação? Tá. Dentro da graduação, né, na administração, no curso que eu estou lecionando atualmente, eu trabalho com as disciplinas focadas em administração da produção, que é focado aí no título da livre docência. Ali a gente tem a denominação de administração 1 e administração da produção 2. Né? Dentro da administração de produção 1, a gente enxerga as questões relativas ao que a gente fala de gestão de operações. A gestão de operações, ela vê todo o processo interno que você tem de produção de um produto. Né? Então, quando você olha qualquer bem, qualquer serviço que a gente presta, a gente tem uma entrada no sistema que a gente fala, que são os recursos de entrada. Então, a gente está aqui gravando o recurso de entrada, a gente tem a câmera, o apresentador, o entrevistado, o pessoal do apoio. Você tem dentro do processo um processo de transformação que a gente está fazendo aqui, que é essa conversa nossa, e você tem uma saída do teu sistema, que é o produto final que chega, que é para o telespectador, que é essa gravação que a gente fala. Todo o processo interno de transformação, seja para um serviço, como aqui a gente está prestando, seja para um produto, envolve uma série de etapas lá dentro. Quando a gente fala de um produto, de uma fabricação de um bem, como uma caneca que a gente tem aqui sobre a nossa mesa, você tem as etapas de operacionalização. Você precisa pegar o barro, você precisa colocar ele, você precisa moldar o barro, depois colocar ele no forno. Poxa, tem alguns processos que são simples, que são mais manuais, tem processos que são extremamente complexos, envolvem máquinas, envolvem pessoas, você tem que organizar a tua linha de produção, dimensionar, balancear esse sistema. Então, tudo isso a gente acaba vendo numa primeira disciplina. Na segunda disciplina, que é a produção 2, a gente já vai mais para a organização de como eu faço a compra dos materiais. Então, qual a quantidade que eu preciso? Eu preciso ter estoque? Qual é essa quantidade de estoque que eu preciso ter ali dentro? Como que eu vou lidar com dificuldades que eu tenho nos meus lotes de produção para balancear o sistema, controlar essa quantidade que eu tenho?
para atender aquele volume que o meu cliente necessita. E ao final da disciplina a gente vê esses processos de melhorias que estão por trás, que aí entram essas ferramentas da manufatura enxuta. Então esse é o conteúdo dentro da graduação. Na pós-graduação são algumas disciplinas, né? Eu estou atualmente como um dos professores da disciplina de metodologia de pesquisa 2, que ela envolve como eu executo uma pesquisa científica, né? Tendo todos os procedimentos de uma forma correta, escolher o método adequado, fazer todo o procedimento de instrumentalização, de elaborar um protocolo, da melhor forma de eu enxergar como analisar um dado. Eu sou um dos professores da disciplina, a gente tem todas as disciplinas do PGAD divididas entre mais de um docente. E depois, mais específico, eu tenho a disciplina de gestão de cadeia de suprimentos em sistemas agroindustriais. Então, aí já mais focada para a questão do agronegócio, onde a gente enxerga que toda a cadeia produtiva lá envolve desde um fornecedor de matéria-prima, você tem um produtor rural que atenda, você tem uma etapa de beneficiamento, de varejo, de consumidor. E por trás disso daí existe uma série de etapas que acontecem, né, que a gente chama ali de processos de negócio que envolvem todos esses elos da cadeia. Né? Então ali por trás a gente tem alguns trabalhos que envolvem enxergar como que esses elos atuam. Algumas vezes de modo completo, né, passando do início ao fim, algumas vezes fragmentado, que a gente chama ali das relações entre esses elos da cadeia. E outra disciplina que atualmente eu estou ministrando aí em parceria com um conjunto de professores da USP, da Unicamp, da Universidade Federal de Minas Gerais, tem professores do Chile também trabalhando, são do uso de métodos qualitativos para tomada de decisão. Então ali é uma disciplina que utiliza um pouco alguns modelos matemáticos, né, que a gente chama ali de uma processo mais de uma estatística de dados cinzentos, que quando você tem dentro da matemática, que te ajuda a enxergar a melhor alternativa para a tomada de decisão de um processo. Muito bom, perfeito. E vale ainda a gente reforçar, como você bem disse, quando você fez seu mestrado, você recebeu uma bolsa para não pagar, né, para fazer a sua pós. E aqui em Tupã, o PGAD é gratuito. Né, para fazer o mestrado e o doutorado não custa nada, né, Eduardo? Não custa nada. Eu acho que aí é sempre bom a gente sempre lembrar, né? A universidade é uma universidade estadual, né, mantida pelos nossos encargos que a gente paga, todos nós, os impostos que a gente faz, e que ela oferece um ensino gratuito de qualidade para a população, seja na graduação, pelos cursos de administração, engenharia de biosistemas, e no curso de mestrado e de doutorado que a gente oferta aqui na nossa universidade. Inclusive o nosso programa de pós-graduação no último quadriênio recebeu nota de excelência, que é uma nota 5, né? A gente olha e fala, poxa, nota 5, mas as avaliações vão de 1 a 5, né? Então só 5 estrelinhas, só né? 5 estrelas, então a gente está com um curso de excelência, aqui é o único programa em agronegócio nota 5 no estado de São Paulo, então vale a pena estar sempre conhecendo e buscando essas informações aí. Excelente. Muito bom. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente já retorna.